Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar, conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. O tema do podcast de hoje é equilíbrio entre engenharia e natureza. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidada hoje uma pessoa muito especial com quem nós trabalhamos num projeto do Trebiano, que é um projeto muito bacana e que tem um conceito de paisagismo muito interessante. Cláudia Canales. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada por comparecer aqui, por estar participando com a gente desses bate-papos que a gente está começando a colocar para jogo aí para os nossos seguidores, clientes, corretores, muita gente que nos acompanha. Eu gostaria que você se apresentasse e te agradeço muito por estar presente aqui no nosso segundo podcast. Uma honra, querida Ana, obrigada pelo convite. Bem, esse assunto me apaixona, né? Eu sou paisagista já há longos 20 e tantos anos e é uma coisa que a gente sempre quis trazer para empreendimentos, principalmente verticais, a presença de plantas, né? Porque é muito concreto. Então, acho que o tema foi certeiro, porque você tem uma engenharia que precisa ser seguida, precisa ser segura, mas humanizada com as plantas, com o paisagismo. Eu acho que a Equilíbrio ela tem um olhar especial para isso. Isso que me encanta na construtora. Então foi ótimo trabalhar com vocês e ótimo estar aqui falando com todo mundo sobre plantas e sobre verdejar um pouquinho mais a nossa cidade, né? Ah, bacana. Cláudia, o que você considerou de especial na Equilíbrio nesse sentido, desse olhar especial que você comentou? Olha, principalmente o cuidado que a construtora tem com o projeto de paisagismo. Antigamente, o projeto de paisagismo era chamado de molho. Então, o que era o molho, pessoal? Era uma coisa assim que vinha depois para compor e se dava certo, dava, se não desse, não desse e ficava por aí. Mas a Equilíbrio não, ela começou o projeto arquitetônico junto com o paisagístico. Isso que deveria ser via de regra, porque é o correto, quase não acontece. A gente chega nos lugares, ou residencial, ou mesmo em empreendimentos, a gente chega por último. Quando já não dá para resolver muita coisa, a irrigação, né, a tubulação, como é que vai drenar, a gente chega por último e tem que ficar tapando buracos com plantas. O que é diferente de você conceber um projeto paisagístico junto com o arquitetônico e junto com a engenharia. Essa compatibilização de projetos faz com que o cliente ganhe. É o cliente que ganha. Esse é o nosso propósito realmente, né? Poder entregar algo que vai impactar na qualidade de vida do cliente, que vai impactar no bem-estar do cliente. Acho que esse é o principal objetivo, assim, da Equilíbrio quando pensa num paisagismo, no empreendimento. Mas essa é a minha visão, né? Minha visão de engenheira, de quem está concebendo novos produtos aqui. Qual é a tua visão? Qual a importância de um projeto paisagístico para um empreendimento residencial, de um edifício, por exemplo? Olha, eu sou natural de São Paulo, né? Então, ao longo desses anos, eu vi como São Paulo foi perdendo a característica de uma cidade. Era uma cidade grande, cosmopolita, mas hoje é uma cidade fria e cheia de prédios, né? Então, eu não gostaria que isso acontecesse aqui em Curitiba e nem em outras capitais, apesar de amar São Paulo, adoro. Mas qual que é a importância? É o aspecto humano. Quando você entra num empreendimento que tem mais verde, você se sente melhor. Às vezes você nem percebe que é por causa do verde. Você não tem essa coisa, por causa essa planta, outra planta, não. Mas a sensação de harmonia, ela é muito maior. Então, é importante, sim, trazer o verde, o paisagismo, trazer um pouco esse contato mais com a natureza que a gente está perdendo. Né? As crianças, principalmente, estão perdendo muito.
Então, é muito bom trazer esse contato para os empreendimentos e verdejar a nossa cidade. E sem falar na questão da permeabilidade do solo, que com o verde a gente permeabiliza um pouco mais o solo, sem falar na questão da melhora do ar, sem falar do desestresse, né, que é ver o verde. Sim. Então, são vários pontos aqui que a gente poderia ficar nesse podcast umas 3 horas. Mas calma, não vai ser 3 Não vai horas. ser tudo Calma, isso, calma, né? não. Podem ouvir que não vai ser tudo isso. Um outro benefício que a gente pode citar é até a questão da temperatura, da térmica, né? A Ótimo. vegetação próxima, ele ajuda realmente a manter um equilíbrio térmico maior, não é? Perfeito. E sonora também. E sonoro também, porque ele também Perfeito. ajuda a abafar um pouco. Então, no final, tudo é só benefícios, né, Cláudia? É uma orquestra, né? É uma orquestra. O paisagismo, ele trabalha os 5 sentidos. Ele trabalha a visão, o fato, né? Ele trabalha a audição, ele trabalha o tato, ele trabalha todos os sentidos. Então, quando você recheia esse projeto arquitetônico de engenharia com plantas, você tem a orquestra completa. Sim, é verdade. E aí gera esse bem-estar que você comentou, né? Que a pessoa entra e ela não sabe nem o que está fazendo ela se sentir melhor, mas tem esse poder, né? O paisagismo tem esse poder. E, Cláudia, paisagismo, quando a gente fala em paisagismo, a gente fala simplesmente de empreendimentos com casa edifícios, de casas térreas, ou a gente pode falar de paisagismo dentro de apartamento também? Claro, podemos falar de paisagismo dentro de apartamento, desde que o apartamento tenha condições para isso. A primeira é luminosidade, ou seja, plantas gostam de luminosidade, umas mais, outras menos, mas precisa ser claro. Então, os locais perto das janelas, né, ou nas varandas, são os melhores lugares para planta. Certo. Uma planta que vai ficar uns 3 metros de uma janela, aí você já vai ter que pensar um pouquinho, né, o que você vai colocar. E sempre ser assessorada por um profissional, ou paisagista, ou um agrônomo, alguém que entenda de plantas. É porque cada planta tem sua especificidade, né? É que nem gente, não é? Muitas. Planta é que nem gente. E eu acho que elas são muito temperamentais, porque as minhas não sobrevivem, eu não consigo. Calma. A Cláudia está tentando me ensinar há algum tempo, mas eu acho que eu não sou uma boa aluna. Planta, ela requer algumas coisas. O olhar, ou seja, a atenção. Então, nessa vida atribulada, a gente acaba não tendo muito tempo, né? E um pouco de conhecimento. Basicamente, existem plantas que gostam de sol e plantas que não gostam de sol direto. Então, essas 2 turminhas aí, você já respeitando essas 2 turmas, você já tem um bom começo. E o resto é o olhar e o carinho. A planta responde muito ao olhar e carinho. E aí, nos empreendimentos, isso aparece. Porque numa entrada bem cuidada com plantas, um hall de entrada bem cuidado com plantas, né? As sacadas, você já imprime esse olhar de cuidado com as plantas que traduz para as pessoas também. Por falar em cuidado com as plantas, Cláudia, quando você vai fazer um projeto de paisagismo de um empreendimento residencial, né, de um edifício, o que você considera na hora de escolher as plantas? Primeiro, a rusticidade. Tem que ser plantas adaptadas, então normalmente a gente pega plantas da região. Aqui nós estamos em Curitiba, então a gente tem que pegar plantas adaptadas à região. Certo. Nós temos que entender que é um empreendimento grande, ele não vai estar sob a batuta de uma pessoa, às vezes é uma equipe que vai reger a manutenção dessas plantas. Sim. Então, rusticidade é a primeira coisa, baixa manutenção. Né? Segunda coisa, a beleza. A gente quer que tenha uma plasticidade interessante. Então, a coordenação da escolha dessas plantas, ela é muito estética e em função ao que a planta também suporta. Sim. E a gente pensa muito no fator humano.
também quando a gente vai fazer essa concepção. E no paisagismo vertical é muito interessante porque você tem dois olhares, né? Você tem o olhar de quem entra e você tem o olhar de quem olha de cima. E isso é muito bacana, porque lembre daqueles prédios antigos da década de 80, né? Quando você estava ali no 10º andar, que você olhava para baixo, você via um piso só, né? Você via um piso e as pessoas só andando naquele piso, dava até uma tristeza, né? E você olhar para baixo e ver verde, é como se o prédio tivesse inserido em algo, num jardim. Um jardim. Então, esse encantamento de quem olha para baixo ou de quem está na posição entrando no prédio, essa diferença de escalas é uma coisa que a gente contempla no projeto dos empreendimentos verticais. Legal. De fato, a gente não dá muito valor, às vezes, para a vista que a pessoa tem de cima do apartamento olhando para baixo. A gente pensa muito na vista horizontal, né? O que ela vai ver olhando pela janela, olhando para frente. Mas acaba não se preocupando com a vista que ela vai ter ao olhar para baixo, para o seu condomínio ali, né? Para aquela área que circunda a torre na qual ela está inserida. E esse desenho, a gente teve um cuidado, né? A gente teve um resultado muito interessante no Trebbiano com a sua proposta de paisagismo, né? Qual foi a inspiração para trazer todo aquele movimento que a gente enxerga no piso, na posição das floreiras, nos ângulos das floreiras? Qual foi a sua inspiração, Cláudia? Bom, primeiro a gente percebeu um cuidado que a engenharia teve de trabalhar um subsolo amplo para que tivesse uma garagem confortável, né? Porque esse é um dos grandes problemas dos prédios, né? E aí, claro, nós tivemos uma laje extensa com a qual os prédios estão inseridos. Como resolver isso, né? E aí começamos a pensar ali de trazer um movimento na paginação desse piso, que ele tivesse um desenho. E aí as floreiras acompanham esse desenho. Então quem tiver a felicidade de ver essa planta do Trebbiano, inclusive que tem ali a maquete, né, na central de vendas, né? A maquete está linda. Você vai perceber esse movimento que tem o piso com duas cores e como as floreiras se encaixam nesse movimento e como as plantas estão inseridas. Então, essa visão com esse movimento foi daí que começou o projeto. Legal. O que a gente pode fazer para não deixar esse piso morno, né? Uma laje, né? Como é que a gente vai resolver isso? E a gente tinha no projeto original linhas muito retas, né? Foi uma mudança assim, do que a gente tinha previsto na arquitetura, tinha linhas muito retas, né? Coisas que a gente acaba desenvolvendo ali, pensando num corredor aqui, e o projeto de paisagismo veio justamente quebrar aquele corredor gigante que ficava entre as torres, e a gente tinha comentado sobre a origem do nome Trebbiano, né, que é uva, e isso remeteu um pouco à Itália, e aí eu lembro que você trouxe na primeira apresentação a questão das vielas, né, das cidades da Toscana, então a gente teve uma reprodução disso também, né? Foi. Era um projeto bonito, o inicial, clássico, mas agora é hora de quebrar um pouquinho esses paradigmas, né? De trazer um pouquinho de bossa, um pouquinho de apimentar um pouquinho a vida. Então, claro, as coisas clássicas são bonitas, né? Mas vamos trazer um pouquinho mais de modernidade. Sim. E o paisagismo está entrando muito nessa questão de modernidade, como as coisas eram resolvidas antes, e o paisagismo acompanha muito como estão sendo resolvidas agora. É interessante. Com relação ao projeto ainda, né, o desenvolvimento de projetos dentro de empreendimentos, de edifícios residenciais, que realmente traz essa diferença para o projeto.
Você já comentou que o ideal realmente é a gente entrar no começo com o paisagismo, né, para a gente vir desenvolvendo. E uma das questões que eu observava muito, que acontecia com a gente mesmo aqui na Equilíbrio, quando a gente não tinha essa decisão de entrar com o projeto de paisagismo antes, é que depois a gente fazia o que dava, né? E aí acabava perdendo um pouco a graça. Muitas vezes a gente queria colocar uma planta específica pela estética e não tinha altura suficiente de floreira para aquela planta se desenvolver. Então a gente acabava entrando em alguns conflitos nesse sentido, né? Ou não tinha previsão de carga para uma floreira tão alta, tão robusta em cima da estrutura. Então realmente a gente acaba tendo que fazer reger essa orquestra toda, né, Cláudia, funcionando com paisagismo, com estrutura, com impermeabilização. São diversos fatores que influenciam para que a gente tenha um resultado final agradável. E inclusive a iluminação, né, Cláudia? Sim. A iluminação muitas vezes é contemplada no projeto de paisagismo, não é? Com certeza, porque o jardim é um de dia e outro à noite. Então, muitas vezes, nós estamos aqui numa região mais fria, né? Curitiba um pouco mais frio. Muitas vezes você não consegue estar no jardim, mas você consegue contemplar o jardim. Sim. E à noite a iluminação faz toda a diferença. E aí a gente tem que iluminar da forma certa, enaltecer a vegetação e não chapar a vegetação. Sim. Então a iluminação em paisagismo ela é muito mais suave. Então a gente trabalha uma iluminação que é de segurança, eu preciso saber onde eu estou pisando, mas quando eu olho para os canteiros, eu vejo os contornos da vegetação. Sim. Isso aquece, deixa muito mais agradável todo o ambiente em volta. Você não vê a planta assim, né? Aquela coisa chapada, mas você vê os contornos e as sombras. As sombras. Porque o paisagismo ele é feito de sombras também. Do cheio e do vazio. Você só consegue ver uma palmeira, uma planta bonita, quando em volta dela não está cheio de outras plantas, né? Porque você consegue ver os contornos. E plantas são únicas, né? No seu universo de engenheira, quando você especifica um piso de 60 por 60, é um piso de 60 por 60. Sim. Né? Não tem outro jeito. Agora, a planta, se você pega uma planta, uma palmeira de 1,5 metro, por mais semelhantes que elas sejam, elas são como nós, né? Como você falou. Elas são como nós, elas têm particularidades. Então, esse olhar também de escolher planta é muito interessante. E planta tem lado, então. Planta tem um lado bonito. Como assim? Calma, peraí. Como assim planta tem lado? Me explica direito. Nós temos lado, né? Sim, o melhor perfil, né? A gente tem um perfil bonito, enfim, que a gente, às vezes, sabendo, pode explorar isso. O que não é o nosso caso, todos são lindos, né? Mas a planta, ela tem um lado, ou que ela foi acondicionada no viveiro, então ela cresceu melhor para um lado, ou realmente, quando você faz os 360 graus na palmeira, ou em qualquer planta, você sempre descobre um lado mais bonito. E esse você volta para a paisagem que você quer que seja vista. Então, esse cuidado também se tem no paisagismo. E você falou de planta tem lado, e eu me lembrei de algumas plantas que eu já observei e que de um lado realmente elas, às vezes aquele lado que era para estar mais visível não é o que está mais bonito. Isso pode acontecer da planta mudar por conta da posição, da incidência de sol? Isso também influencia, né? Sim. Isso é uma dica da planta. Isso é bem bacana, porque a planta fala, só a gente que não ouve. Então, por exemplo, se você tem uma planta em casa que o normal dela é ela ser mais ereta e de repente você está vendo que ela está pendendo para um lado que tem mais luz, perto de uma janela, por exemplo, você entenda que ela está te pedindo para ir um pouco mais para o lado de luz. Então, essa coisa assim da planta estar assim, toda ela, né, se voltando para uma janela, não é um pedido normal. de socorro. É um pedido de socorro.
E a Olha planta só. dá muitos, né? Sim. Se você deixa de aguar, ela murcha, né? Aí ela cai folha, aí ela, né, para de crescer. Até ela morrer, ela te dá muitas dicas, como dizendo, help, me ajude aqui, né? E aí, só nesse meio tempo, você conseguir perceber o que que ela está te falando, e aí você ajusta. Quando a gente faz os projetos, a gente já prevê essa luminosidade Uhum. para que não haja uma deformação da natureza, né? Da Sim. natureza da planta, senão vai ficar tudo voltado para um lado e pelado para o outro. Uhum. Então tem uma engenharia por trás do projeto de paisagismo também, né? Tem Tem, no sentido de várias, de diversas variáveis que sim, impactam no resultado, né? sim. Tem, e junto com o arquiteto e o engenheiro, nós chegamos num resultado perfeito. Então, essa compatibilização, ela é essencial. Senão a gente chega no projeto, a gente tapa buracos Sim. e não tem o resultado esperado. Cláudia, quando a gente fala do paisagismo contemporâneo, né, hoje, nos dias atuais, e o paisagismo de alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, existe diferença ao longo do tempo? A concepção de paisagismo, de ideal de paisagismo, ela vai mudando com o tempo? Eu percebi muita mudança, principalmente década de 80 e 90, onde a gente tinha um foco muito para a parte de engenharia. Então, os apartamentos eram eficientes, eram largos, eram ótimos, eram amplos, mas não havia muita preocupação com o entorno. E isso, ao longo do tempo, foi mudando. Hoje, os empreendimentos, eles têm uma preocupação com o apartamento, com a unidade em si, mas ele tem uma preocupação com tudo aquilo que ele vai oferecer para o ser humano que vive ali. Acredito que pelo crescimento das cidades, por tudo ficar um pouco mais distante, mais difícil, então tudo que você puder aproveitar dentro da onde você mora, sem ter que se deslocar, sem pegar trânsito, né? Você é mais proveitoso. E com isso, o paisagismo entrou recheando todas essas áreas. Então, a gente tem nitidamente uma diferença de edifícios da década de 80, que era uma laje, um prédio, né? E o prédio ali em cima e garagem, para hoje que existe uma preocupação de inserir, de trazer as pessoas um pouco mais perto, mais próximas da natureza. Isso a gente tem observado muito, né, nos empreendimentos mais atuais, muita floreira em Floreira em fachada, isso fachada. voltou com tudo, né? Voltou com tudo e graças a Deus, né, Ana? Porque você veja, onde existia o prédio, era uma casa, ou várias casas, existia um pomar, um jardim, existia vida. Quando você arranca aquilo tudo e coloca concreto, todo o resto se perde. Quando você traz floreiras para um empreendimento, você está trazendo a possibilidade até de nidificação de pássaros, você está trazendo uma proteção às janelas, porque os pássaros batem muito nas janelas, né? Então, com o verde na frente, eles têm um anteparo ali para não bater nas janelas. E você vai fazendo corredores verdes na cidade. Isso é muito importante. Você vai trazendo um pouco vai tirando aqueles desertos que ficavam antigamente e vai esverdeando. Por isso que hoje é uma grande tendência também as paredes verdes, né? Sim, Os jardins jardins verticais, verticais. que é uma coisa que você pode fazer num lugar onde não existiria a possibilidade de um plantio horizontal, você pode estar colocando verticalmente. Então, essas formas de verdejar as cidades são sempre bem-vindas. Sim, e quando a gente fala de paredes verticais ou mesmo de floreiras em fachadas de prédios, né? Em algum momento,
era comum a gente ter floreira em prédios, né? Na janela, aquelas floreiras de janela. E cada proprietário, cada morador cuidava da sua floreira. E a gente passa às vezes em frente de prédios antigos como esse e olha assim, dá até uma depressão, né? Porque tem umas floreiras lindas, maravilhosas, mas tem umas que não tem nada. E isso impacta na estética do prédio, né? Quando a gente traz a floreira hoje novamente, né? Vamos trazer as floreiras para as fachadas. A preocupação de manutenção disso, de responsabilidade de quem vai ser, né? O que é o ideal nesse caso, Cláudia? Eu acho que isso foi uma grande sacada das construtoras, uma sacada ótima, né? Sacada, literalmente. Sacada, né? Que é trazer as floreiras externas para a manutenção do edifício. Primeiro, dar uma uniformizada no paisagismo externo, então você não perde, né, a beleza estética quando é feito um projeto, pensado o projeto, e ele não é mudado. Sim. Então isso é muito bom. Outra coisa é que tira do morador a responsabilidade. Às vezes é uma pessoa que trabalha, não tem tempo para fazer aquilo e não tem técnica para fazer aquilo. Sim. Então isso foi uma grande ideia das construtoras de trabalharem essa área externa aérea, né, que seria nos andares, e deixá-la sob responsabilidade do prédio ali, né? Do condomínio, né? Para que ele cuidasse. Isso foi, para mim, o pulo do gato. E isso foi uma preocupação nossa quando a gente recebeu o projeto do Trebbiano que previa essas floreiras. A gente falou, não, mas vai ficar feio com o tempo, como que a gente vai resolver? Não, tá bom, vamos aceitar que a gente precisa colocar a floreira na fachada, é tendência, a gente traz a natureza para perto da pessoa, traz esse bem-estar, toda essa lista de benefícios que você já enumerou aqui pra gente, mas era uma preocupação muito grande, né, de como manter isso sem que isso viesse a depreciar a estética do prédio ao longo dos anos. Então, irrigação automatizada, né, para que ninguém tenha que ficar indo lá colocar água, porque daí um coloca mais, outro coloca menos. Então, é uma irrigação automatizada, planejada para ter a quantidade correta de água, na periodicidade correta também, conforme o tempo, né? Porque períodos de mais chuva não há necessidade de tanto, períodos de mais seca precisa de um pouco mais de frequência. A troca de plantas, né? O padrão de plantas que tem no prédio, inclusive o padrão de plantas pensando na raiz daquela planta, se ela vai impactar na impermeabilização ou não, porque a gente já teve casos de colocar a planta errada em floreiras e a raiz da planta tomar conta da tubulação de drenagem, não é? Isso pode acontecer? Sim, principalmente na década de 90 isso acontecia muito. As pessoas colocavam ficus e chefleras, que são arbustos grandes, colocavam nas floreiras, e eu cheguei a achar em uma floreira 3 andares abaixo, ela veio pela tubulação, entrou pelo ralo e foi indo, foi entupindo tudo. Olha. Então isso é uma responsabilidade. Às vezes o peso na floreira, ele precisa ser calculado. Sim. Não é qualquer planta. E pensando na questão estética, hoje, diferente de uns 20 anos atrás, a gente usa menos flores. Sim. Antigamente usava aquelas flores coloridas, né? Hoje a tendência é verdes. Claro, a gente pincela com cores, mas normalmente não são aquele salpicado de vermelho, amarelo, azul, né? Não, normalmente a gente faz maciços de mesmas cores. Então, um maciço vermelho, um maciço amarelo, mas isso tudo com entremeio de verde. Quem predomina é o verde. É o verde. Porque no verde você não erra. Sabe? É mais ou menos o pretinho básico. Né? Você não erra no verde. O verde. E hoje a gente tem uma tendência muito de plantas de folhas mais largas. São plantas onde você tem uma superfície de verde maior. Você tem muito. E aí essas plantas também entram
dentro do apartamento. Dentro do apartamento. Então existe uma... É interessante porque o que você tem dentro do apartamento acaba indo para fora e você tem uma continuidade de verdes, né? Que é maravilhoso, é muito gostoso. Conta pra gente, Cláudia, quais são essas plantas, então, que são tendências? Eu sei que você vai falar um monte de nome que eu não vou saber quais são. Algumas eu já aprendi, nos projetos que a gente trabalhou aí ao longo do tempo. Mas conta quais são as plantas e depois a gente vai disponibilizar um materialzinho, uma apresentação que a Cláudia trouxe pra gente dessas sugestões de plantas para que vocês possam baixar esse material com a imagenzinha da planta e o nome para facilitar, porque aqui ela vai falar uma sopa de letrinhas de plantas e talvez as pessoas que não são entendidas de plantas como eu não reconheçam, né? Olha, eu vou falar uma que voltou com tudo e tenho certeza que você vai conhecer, que são as samambaias. Ah, samambaia eu conheço. Minha mãe tinha várias em casa quando eu era criança. Exatamente. A gente sempre tinha aquela garagem da tia que era cheia daquelas samambaias de metro, né? Samambaias voltaram com tudo. Olha. Outra coisa que voltou com tudo, costela de Adão. E todas as outras, né, as outras parecidas com a costela de Adão, aí a gente entra com o xanadu, guaimbê, cada uma com a sua particularidade, e os filodendros voltaram muito também, cada uma com a sua especificidade de sol e sombra, mas voltaram com tudo. Antigamente era até um pouco brega você ter samambaia, né? Hoje não. E uma coisa que eu acho que é bem interessante para falar sobre planta é o cuidado. Ou seja, você pode gostar de vários tipos de planta e hoje tem muita planta no mercado. Você vai num garden, você fica louco, né? Então, assim, comece com plantas fáceis de cuidar, as menos exigentes de cuidados. Suculenta, por exemplo. Suculenta é uma planta fácil de cuidar, mas ela precisa Meu Deus, ficar eu no sol. matei as minhas já. Jesus. Meu Deus, deixa eu arrumar aqui. Mas o que acontece com a suculenta em particular? As pessoas falam que suculenta não precisa de água. Com a suculenta você tem que fazer o que acontece com ela onde ela é originária. Normalmente as suculentas vêm do México, lugares quentes. E o que acontece lá? Elas estão em lugares que praticamente não chove. Mas quando chove, chove muito. Então é aquele banho. Então se você tem uma suculenta, ela tem que ficar num lugar bem iluminado ou no sol. E você dá aquele banho nela, mas aquele banho mesmo, de encharcar. Não é só uma borrifadinha de água. Não, eu vejo pessoas com conta-gota. Não pode. Dá aquele banho de encharcar e depois você dá um espaçamento longo, uns 10 dias aí, sem molhar. Que é como se ela estivesse no deserto. Uma coisa que você vai ter que perceber é se o vaso tem furinho, porque ela não pode acumular água. É mais fácil você matar uma planta afogada do que sem água. Então ela tem que ter furinho. Então essas plantas voltaram com tudo. Suculenta é uma febre, né? Nos apartamentos voltaram os ficus lirata, existem os filodendros, existe agora a begônia maculata, que é a queridinha, que ela é toda pintadinha, assim, ela é muito... Mas assim, veja, as plantas passam por moda, mas o amor tem que persistir. Então pode ser qual planta for, pode ser qual planta for, mas tratá-la, dá uma pesquisadinha, como é que cuida, cuidando certinho, não precisa ser a planta da moda. Ela precisa de dedicação, né? Um pouco de dedicação. É a mesma coisa que um cachorrinho, um gatinho, um bebê, né? Ela precisa de uma dedicação. E hoje as plantas viraram os novos pets, né? Hoje você tem, as pessoas andam com as plantas ou se preocupam com as plantas como há muito tempo a gente não via. O que é muito bom. Bacana. Cláudia, onde comprar plantas? Supermercado é um lugar para comprar plantas? Veja, é um lugar fácil de comprar planta, mas não é o melhor lugar para comprar planta. Por quê?
Porque lá no supermercado eles não acondicionam a planta do jeito correto, é mais um produto de venda. Então eu já salvei muita planta do supermercado. De chegar lá no caixa, a moça falou: "Você não quer trocar essa planta? Tá morrendo?" Eu falei: "Não, moça, eu vou levar para salvar." O melhor lugar são os lugares especializados em vendas de planta. Ali você pode ter uma instrução, ali você pode saber um pouquinho mais sobre aquela planta, onde colocar, como regar, que no supermercado. Nada contra os supermercados, né? Até facilita, mas não é o melhor lugar para compra hoje. Você sabe que eu te fiz essa pergunta só para ouvir você falar que você salva plantas de supermercado de vez em quando, porque você já tinha me falado isso e não tem muito tempo eu comprei uma planta no supermercado para salvar ela, porque ela estava tão feinha. E tava, claro, tava até na promoção e tal. E essa, por incrível que pareça, tá bonitinha. Eu não sei o nome dela, não vou nem arriscar. Manda foto. Eu vou te mandar foto depois, você me conta. Mas ela tá sobrevivendo na minha cozinha lá. Ela tá bonitinha. Mas a história do salvar a planta mostra o quanto você é realmente apaixonada pelo que faz, né, Cláudia? Eu acho que isso é o principal ingrediente, o principal tempero para o sucesso no seu trabalho. Eu acho que como vocês, da Equilíbrio, nós todos mudamos vida. Mudamos vidas com o nosso trabalho, trazendo qualidade de vida. Vocês trazendo qualidade no bem-morar e eu recheando esse bem-morar com alma, porque a planta é a alma, né? Vocês trazem o corpo e nós trazemos a alma dos empreendimentos. Então vale muito a pena ter planta em casa. Não existe dedo podre, não existe. Ah, mas eu mato muita planta. Senta, respira, começa com uma planta facinha, que você vai ver que aquilo depois vira uma paixão e depois você não concebe a vida mais sem planta. Uma planta. É verdade. Cláudia, muito, muito obrigada por mais essa conversa super bacana, por trazer essa alma aqui para dentro da Equilíbrio. Realmente a gente sente que isso faz a diferença e a gente tem olhado com muito mais cuidado realmente para essa questão do paisagismo nos nossos empreendimentos. A gente tem buscado conceber um projeto que traga realmente bem-estar e qualidade de vida. Esse é um dos nossos propósitos, é um dos nossos principais objetivos, é desenvolver um empreendimento. Então, gratidão por você fazer parte disso junto com a gente e por essa conversa aqui. Obrigada pelo convite e por essa preocupação de encarar as plantas não só como um enfeite, mas sim como uma mudança de qualidade, e a planta certa no lugar certo faz diferença, tanto de valorização do imóvel quanto valorização da vida da pessoa que habita ali. Muito obrigada por essa conversa e vamos verdejando aqui. Vamos verdejando. Esse foi mais um podcast Viver em Equilíbrio. E quando a gente fala em viver em equilíbrio, é viver não só em um imóvel da Equilíbrio, mas em trazer realmente o equilíbrio para a vida das pessoas.